estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Guiomar e nesta aula nós iremos falar sobre pontuação, que é um assunto muito importante, principalmente para você, aluno do sexto ano, e também para todos os alunos, para todas as pessoas de todas as idades. No entanto, como nós estamos aí, no sexto ano, aprendendo esses assuntos importantes que vocês vão ter que aprender e levar, por todos os anos aí de estudo, esse assunto é muito importante para você, então preste atenção. Então, o que vem a ser, e para que serve a pontuação? Vamos lá? A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. E o porquê disso, professora? Porque quando nós falamos, nós já falamos aqui, que a linguagem, ela não é só a linguagem escrita, o texto escrito. Por meio dos gestos, por meio da entonação também, você transmite uma mensagem. Por isso que quando nós falamos, quando o outro ouve, ele consegue perceber a diferença no tom, quando você pronuncia uma frase, a entonação que você coloca, a pessoa que está te ouvindo, ela consegue interpretar as diferenças. No entanto, na escrita, isso não é tão fácil assim. É por isso que nós usamos a pontuação, porque a pontuação ela marca essas diferenças de entonação que na fala elas são mais perceptíveis, ok? Então, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. É diferente quando eu falo assim, menino, venha cá. Volta agora. Menino, venha cá. Tá vendo a diferença de entonação quando eu faço uma pergunta? Você está bem? Isso é uma pergunta. Tá vendo a diferença de entonação quando eu falo? Você está bem. É diferente. Só que na escrita nós marcamos essas diferenças por meio da pontuação. Então vamos lá. Pontuação é o que eu acabei de dizer na fala e na escrita. Na fala, ela é mais perceptível essa diferença de entonação. Na escrita, nós necessitamos da pontuação para marcar essas diferenças. Então, na fala, a frase é marcada pela entonação, pelo tom que o falante dá à voz para expressar a sua intenção. Então, você está bem. Você está bem? É diferente. Agora, na escrita, os sinais de pontuação indicando pausas, altura de voz, ênfase, etc., aproximam o texto escrito da fala. O que ele está querendo dizer é que, na fala, isso é mais perceptível. Na escrita, nós necessitamos da pontuação para marcar essas diferenças. Entendido? Vamos prosseguir. Alguns sinais de pontuação possuem uma certa regularidade de uso. Outros têm um emprego mais livre. É por isso que quando você leva um texto para a pessoa fazer a revisão, para olhar se aquele texto seu foi escrito da maneira correta, a grafia, a concordância, quando você emprega pontuação, se você interferir muito naquela pontuação, você pode prejudicar até mesmo a intenção que o autor do texto quis passar. Então, é por isso que alguns sinais de pontuação ele tem um emprego mais livre, outros já têm uma certa regularidade, ok? Então, alguns regulares, Existem algumas regras para você usar, outros possuem regras, mas o seu uso é um pouco mais livre. Isso é importante de você guardar também. Agora vamos para vírgula, ok? O primeiro sinal de pontuação que nós vamos estar falando, a vírgula. A vírgula indica uma pausa. Lembra quando o seu professor falava assim, olha, vamos ler o texto, E nessa leitura, quando você fazia uma pausa, isso já indica que provavelmente ali tinha uma vírgula, certo? Então, quando você lê assim, o seu texto, você percebe em algum momento que aquele
parágrafo, aquele período está longo demais. Está precisando de pontuação. E a vírgula indica uma pausa. Uso da vírgula. A vírgula é usada para quê, né? A vírgula, ela é um desses sinais de pontuação que possui uma certa regularidade de uso, tá? Separar termos que exercem a mesma função sintática. Veja o exemplo. Comprei livros, quadrinhos e jogos. Quem compra, compra alguma coisa. Então, esse verbo aqui, olha, comprar, ele precisa de complemento. Quais são os complementos desse verbo aqui? Livros, quadrinhos e jogos. Então, livros, quadrinhos e jogos, todos exercem a função de complemento do verbo comprei. Então, eles são separados, aqui ó, livros, vírgula, quadrinhos e jogos, separado por vírgula, ok? Separar adjuntos adverbiais deslocados. Primeiro, o que é um adjunto adverbial, professora? É o termo que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Tem o valor de advérbio, né? Adjunto adverbial tem o valor de um advérbio, indica uma circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, ok? Então, os adjuntos adverbiais vão ter o mesmo valor de advérbio. Vamos ao exemplo aqui, ó. Primeiro, vamos recapitular. Conversamos sobre o passeio por toda manhã. Eu já disse em alguma das nossas aulas que no português as frases elas seguem essa regra aqui, olha. A frase ela é composta pelo sujeito, o verbo e o complemento. Nessa frase, nós conversamos sobre o passeio. O nós aqui ele está oculto, mas você sabe que pela desinência do verbo, pelo verbo, só pode ser o sujeito nós. Então, nós conversamos. Quem conversa, conversa sobre alguma coisa, ou a respeito de alguma coisa, sobre o passeio. Então, nós temos o verbo aqui e o complemento. O advérbio, ele é visto como um acessório, ele não é obrigado a estar ali, né, na frase. Então, ó, por toda manhã, isso aqui indica tempo. Então, ele está aqui no lugarzinho, se nós formos perceber a ordem da frase no português, está no lugar certinho. Agora, se eu inverter, se eu deslocar, se eu trocar esse verbo de lugar, eu já tenho que empregar a vírgula, porque não segue a ordem direta. Por exemplo, por toda manhã, vírgula, conversamos sobre o passeio. Entendeu? Então, sempre quando você deslocar o advérbio, o adjunto adverbial na frase, você precisa colocar a vírgula. Isolar o aposto. O que vem a ser o aposto, professora? É um termo que explica ou especifica um nome de valor substantivo ou pronominal. Vamos lá. Marcelo, meu vizinho, é cantor de rock. Eu quero explicar quem que é esse Marcelo. É qualquer Marcelo? Não, é o Marcelo, meu vizinho. Poderia ser qualquer outro Marcelo, mas como você quer especificar quem que é, você coloca aqui entre vírgulas. Marcelo, meu vizinho, é cantor de rock. Ok? Isolar o vocativo. Vocativo é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar. Eu brinco com os meus alunos, vocativo é só você lembrar de voz. Você chama, invoca, interpela, ok? Então aqui, ó, Ana, venha cá. Ana aqui é o vocativo, entendido? Isolar expressões explicativas. Quais são elas? Ou seja, isto é, por exemplo. Então vamos aqui ao nosso exemplo. A língua não é estática. Ou seja, ela muda. Então, aqui, olha, essa expressão explicativa, ou seja, ela precisa vir entre vírgulas. Entendido até aqui? Então, vamos prosseguir. Isolar nome de lugar anteposto à data. Então, ó, exemplo, Belo Horizonte, vírgula, vem antes da data, 7 de setembro de 2020. Então, aqui, ó, antes de você colocar a data e depois do nome de lugar, você precisa colocar a vírgula. Isso é muito importante para quando você estiver redigindo, escrevendo uma carta, por exemplo,
ou quando você estiver, embora nos e-mails, né, quando você já envia, ele já manda ali, né, já vem tudo certinho. A data, tranquilo, mas se você for escrever, você precisa colocar uma vírgula aqui, ok? A vírgula é usada antes de conjunções. O que vem a ser conjunções, professora? Mas, porém, pois, porque, portanto, com exceção do e. Existe uma regra em que você pode colocar a vírgula antes do e, mas não é o caso, é uma outra regra específica. Em outro momento das nossas aulas, a gente explica, ok? Mas aqui, ó, ele disse que viria, mas não veio. Antes dessa conjunção aqui, você tem que colocar uma vírgula. Entendido? Agora, o travessão é empregado no discurso direto para indicar a mudança de interlocutor. Então, sempre que mudou a pessoa do discurso, você coloca um travessão. Você gostou da crônica? Uma pessoa pergunta, a outra vai responder muito. Então, o travessão é sempre usado aqui antes da fala. Sempre quando você muda também de interlocutor, você coloca o travessão. Eu acredito que essa pontuação, esse ponto aqui, vocês já estão acostumados, né? Porque aluno do 6º ano lê muito, né, textos com discurso direto. Então, esse aqui é mais tranquilo para vocês. É usado para isolar a fala do personagem da fala do narrador. Como assim? Quando existe a fala do personagem, quando você quer separar, diferenciar a fala do narrador e do personagem, você usa também o travessão. Augusto disse, vamos embora? Ligou o carro, mal esperou que todos entrassem e saiu em disparada. Augusto disse, aqui é a fala do personagem, vamos embora. Daqui para cá já é a fala do narrador. Ligou o carro, mal esperou que todos entrassem e saiu em disparada. Muito comum em textos em que se usa o discurso direto e indireto. Ok? Destacar, enfatizar ou isolar palavras ou expressões no interior da frase. Então, quando você quer destacar, enfatizar algo, você coloca o travessão. E é o que a gente chama também de travessão duplo, né? Algumas pessoas diferenciam o travessão simples quando só existe um. Lá, por exemplo, no discurso direto, é um travessão só. Aqui já é a travessão duplo, ó, porque existem dois. Eles, que se achavam muito espertos, foram enganados mais uma vez. Então, como você quer destacar aqui, olha, que eles, de quem você está falando, se achavam muito espertos, né, você quer destacar isso no texto, você coloca o travessão duplo. Entendido? Os dois pontos agora, né, também muito comum, porque, como eu disse, vocês já estão acostumados, né, com textos em que se usa o discurso direto. Então, como tem o travessão, você também tem os dois pontos. São usados para introduzir uma explicação, um esclarecimento, uma citação ou a fala de um personagem. Vejam, João perguntou ao pai, dois pontos. E o travessão, pai, posso jogar bola no quintal? Também, como exemplo, nós temos enumerações ou explicações. Enumeração como assim, professora? Quando eu quero fazer uma lista. Vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo. Quando a sua mãe pede assim, olha, filho, se ela quisesse escrever, por exemplo, né? Ela colocaria assim, filho, vá ao mercado e compre, dois pontos. E ela vai enumerar para você aqui quais são os itens que ela gostaria que você comprasse no supermercado. Por exemplo, é um uso de enumerações. Antes da sua mãe colocar os itens a comprar, ela poderia colocar os dois pontos. Entendido até aqui? Então, vamos prosseguir. O ponto de exclamação é empregado no final de frases exclamativas com a finalidade de indicar estados emocionais como espanto, surpresa, dor, alegria e por aí vai. Então, sempre quando você quer transmitir uma emoção, você usa o ponto de exclamação. Ó, você por aqui?
Olha a diferença de entonação aqui, ó, nesses dois pontos. Ó, você por aqui? Aqui é uma exclamação e aqui é uma interrogação. Perceberam a diferença, então? Então, o ponto, a pontuação, ela é importante por isso. Ela marca essas diferenças no interior do texto, de entonação. O ponto de interrogação, nós acabamos de falar, é usado em frases interrogativas diretas. Então, sempre quando você quer fazer uma pergunta, você vai usar o ponto de interrogação. Você quer que tudo passe logo? É uma pergunta. Olha aí, né? A gente comparando aí a fala e a escrita. Na fala, a entonação. Você quer que tudo passe logo? Imediatamente, se uma pessoa está falando isso, você entende que é uma pergunta. Na fala, como você vai indicar que é uma pergunta? Através do ponto de interrogação. Tranquilo, né? O ponto é usado no final de frases declarativas. Então, sempre quando você está fazendo uma declaração ou uma afirmação, você usa o ponto. A pandemia vai passar. Eu estou fazendo uma declaração. E nós esperamos que passe mesmo e passe logo, não é mesmo? E as reticências. O seu uso pode indicar uma interrupção na fala, sugerindo uma dúvida, uma hesitação, uma surpresa, um prolongamento da frase, uma interrupção no pensamento, esse é mais comum, né? Eu acredito para vocês. Ou uma sugestão para que o leitor complete o raciocínio, também muito comum nos textos que vocês já têm contato. Vamos lá para o exemplo. O gato chegou à porta do quarto onde escrevo. Entrepara, hesita, avança. Olha aí como que houve uma suspensão no pensamento, né? Parece que o autor, né, do texto, o eu lírico aqui, talvez, ele faz essa interrupção, essa parada, né? Vamos dizer assim, justamente para você completar o raciocínio. Quando o gato chega à porta onde ele está, ele entrepara, ele hesita e avança. Tá vendo que houve uma interrupção aí no pensamento para que você complete aí o raciocínio. Como assim o gato chegou aí, você também, isso mexe com a imaginação de quem está lendo o texto. Muito interessante, né? E vamos lá para a atividade da semana 3 do PET. Corre lá, pega o PET, vamos lá para a atividade 2 da semana 3. Nós temos um texto aí que ele está sem pontuação. Não há ponto nenhum nesse texto. Vamos lá? O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais, esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmamente 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros e, sem demora, arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. Percebam que, enquanto eu fui lendo o texto ali, houve necessidade em que eu tive que fazer uma pausa, até mesmo para tomar um fôlego na leitura, não é isso? E pelo contexto da história ali também, nós percebemos qual é a pontuação a ser usada. Isso é muito interessante. Isso nós adquirimos também com a leitura, né? Com a prática da leitura e com a prática também da escrita. E também quando nós usamos, né, esse costume de ler em voz alta. Então, nós percebemos que em algum momento do texto ali, nós já meio que já entendemos qual é o sinal de pontuação a ser usado. Então, você também percebeu isso? Então, vamos lá e já comece aí a pontuar o seu texto, que
Como exemplo, aqui, olha, nessa atividade eu já comecei a pontuar para você. Então, faça a leitura do texto e comece a pontuar aí, exercendo aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Aqui, né, o texto já todo pontuado, as nossas referências e muito obrigado pela aula.